Eu sou mineiro, estou falando aqui da zona rural de um município chamado Soledade de Minas, mas a gente sempre traz como referência São Lourenço, que é um pouquinho mais conhecido, um pouquinho maior. Eu nasci aqui, eu cresci aqui e vivo aqui como base, e isso se deu por conta da decisão dos meus pais, que são paulistanos e vieram para ter uma vida mais em contato com a natureza. E eu tive a fortuna de que eles já tinham uma busca espiritual universalistas, eles já eram praticantes de yoga, já eram praticantes de meditação quando eu nasci. Legal. O que facilita muito o processo de familiarização com o tema e com a prática também. Então, desde muito pequeno, a gente é orientado em algumas situações a algo próximo do que a gente conhece como meditação. Também digo mesmo em relação à prática do yoga. E aí, na minha juventude da pré-adolescência e adolescência, a gente teve um contato muito forte com o que eu chamo de mantra yoga, que para algumas linhas e tradições se considera meditação, que é meditar em cima de um mantra, né, utilizando um mantra, a recitação de mantras com a utilização de Japamala, que seria o rosário hindu, né? Então, isso eu fiz junto com alguns dos meus irmãos por algum tempo, alguns anos, na verdade, até que em 2004 eu experimentei o retiro Vipassana, que são 10 dias em silêncio, meditando por aproximadamente 9 horas por dia. E foi bem forte, assim, foi uma experiência bastante significativa para mim, no meu desenvolvimento. Adotei essa meditação como a minha meditação diária, é a que eu tenho até hoje, embora tenha vivenciado outros tipos de meditação ao longo do meu caminhar. Em 2005 eu tinha feito 20 anos, e ali eu comecei a dar aulas de yoga, e concomitantemente as práticas de yoga eu sempre associava à meditação. Como que é essa experiência de diminuir a quantidade de alimentação, como é que é, mais densa, né? Ou até viver sem se alimentar? Como que foi essa experiência para você? Então, em 2001, a gente recebeu um livro que falava sobre a nutrição prânica. E a gente que vinha, né, de um histórico do yoga e tal, a gente se interessou bastante pelo assunto. No livro propunha um retiro de 21 dias, o qual a gente chama de Pranaprasakti, onde a gente fica em silêncio e em jejum. O jejum é bastante rigoroso, porque na primeira semana não se ingere absolutamente nada, e nas 2 semanas subsequentes, aí são sucos com uma diluição gigantesca de água, então é uma água mais ou menos colorida, assim. A gente teve essa experiência em família, cada um no seu cantinho, porque é orientado que seja em retiro, sem interações. Claro, sem trabalho, é super recomendado que seja junto à natureza, devido à sensibilidade que a gente acaba encontrando, né? Então, a gente já vivendo na roça, isso facilitou bastante. E aí, a nossa tentativa era isso, utilizando cada vez mais, e nisso a gente se aplicou por anos. Então, de 2001 a 2010, a gente esteve numa dieta que predominantemente era uma dieta líquida,
Uhum. E alguns dias da semana a gente fazia dias de seco, que é o jejum absoluto, sem Uhum. água, sem nada. Então, terça, quinta e sábado a gente não ingeria nada, e os outros dias a gente tomava suco e eventualmente comia uma coisinha ou outra. Tudo Uhum. isso tentando acionar, ativar essa possibilidade da inteligência do nosso corpo Uhum. sintetizar a energia divina, o prana, em proteína e nos elementos que a gente precisa. Mas Uhum. logo em 2010, já fazem 14 anos, a gente se deu conta de que a gente estava desviando o foco da simplicidade, o foco da espiritualidade, que a gente deveria estar mais Uhum. empenhado em tentar atingir o que é chamado dentro do yoga de siddhi, um poder. E qual seria a função, né, por trás disso? O que a gente estava buscando? Se a função era sutilização e conexão com o divino, todos os santos que tiveram e que têm essa conexão, eles comem, então não é algo imprescindível Uhum. estar sem comer para ter essa conexão. Claro que Uhum. a observação do que se come, como se come, quanto se come, é importante, Uhum. mas eliminar a comida, a gente estava, na verdade, eliminando a aliança que a gente tem com a natureza, né? Uhum. Que Uhum. o alimento, de certa maneira, é a nossa relação, a simbiose Uhum. que acontece com o reino vegetal e com a mãe terra de uma maneira geral. Mesmo com uma alimentação vegana, né, que hoje é que você, né, eu vou chamar assim, pratica, tá? Não sei se é essa a palavra correta. A impressão de que tem é que a pessoa não vai conseguir mais trabalhar, porque não vai ter força para o trabalho, né? Ainda mais que vocês que que moram na roça, então tem um trabalho braçal. Então, assim, se eu ficar sem comer, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir andar, não vou conseguir viajar. Como que é essa experiência? O nosso corpo humano, Hum. ele é muito versátil, ele é incrível, de verdade, né? A gente vê pessoas que passaram por situações muito extremas e o corpo se mantém resiliente de, de uma forma absurda. Então, a gente estava com a crença muito forte de que o nosso corpo estava tendo esse amparo energético, né, por meio dessa força sutil que faz parte, né, todo mundo tem, todo mundo absorve essa energia, é a energia de vida. Mas, assim, substituir a alimentação só por essa energia de vida é um pouco, eu acho um pouco ingênuo, a gente foi muito ingênuo. Uhum. Mas a Uhum. gente tinha essa crença. E na época, eu não admitia a ideia de ter que parar. Eu era uma pessoa que eu gostava de correr, depois que eu fiz os 21 dias, continuei por, por 90 dias sem nenhum sólido, sem experimentar nada, mas voltei para o time de atletismo, voltei a fazer handball. Eu pegava a bicicleta, saía aqui e ia treinar em São Lourenço, que são 12 quilômetros do sul de Minas, ou seja, subidas e descidas. Era bem exigente Uhum. o esforço físico, mas eu seguia, fazia, né? Você bem colocou, existe toda uma manutenção do sítio, e aí o trabalho é braçal, né? É um trabalho forte, não é um trabalho Uhum. como a maioria das pessoas tem no ambiente urbano. Então, Uhum. aqui, qualquer coisa que a gente vai fazer é uma coisa repetitiva, ou é uma coisa que envolve fazer força, qualquer coisa, Exatamente. qualquer manutenção. Então, a gente seguia, vou te dizer que sim, no comecinho, tipo, talvez 1 ou 2 semanas, o corpo precisou se adaptar a essas exigências mais extremas, mas logo Uhum. ele já se adaptou. O que eu acho, devo aqui dizer, é que a gente não sabia que a gente estava exigindo do nosso corpo de uma forma Uhum. que isso pudesse no futuro
trazer complicações crônicas, né? Uhum. Mas, felizmente, isso não aconteceu, porque a gente foi se dando conta, né? E quando caiu a ficha em 2010 mesmo, que a gente precisava mudar o nosso olhar, recalcular a rota ali, a gente já teve todo o cuidado para trazer de novo esse carinho para o corpo, esse cuidado. E é necessário uma suplementação? Como que vocês fazem isso, mesmo durante aqueles 9 anos de experiência? A gente não fazia qualquer suplementação de nenhum tipo. Uhum. Aí, quando a gente entrou nesse olhar do, não, a gente precisa nutrir de forma correta o nosso corpo, aí entrou a suplementação da B12, e é a única que a gente precisa, é a única que o vegano precisa, não precisa suplementar ferro, zinco, ômega 3, ômega 6, tudo isso é balela, isso tudo é historinha para dificultar as pessoas a darem esse passo. O que a gente precisa de verdade é a vitamina B12, a cobalamina. Você que vive ali que está em contato com o sol, com toda essa questão da natureza, né, diminui a quantidade de reposições, me parece, né? Mas para quem está num apartamento fechado o dia todo, aí ele precisa olhar um pouco mais para as outras vitaminas também. Isso faz sentido também? Faz muito sentido. Se a pessoa... Existem alguns pilares que a gente deve levar em consideração, porque o nosso corpo é muito versátil se você dá condições para ele, né? Ele realmente faz das tripas coração, é um pouco drástico, mas ele tem um poder alquímico incrível, assim, de sintetização de proteína mesmo, ele sintetiza muitos dos elementos que ele precisa, vai ficar faltando os 9 aminoácidos essenciais, e vai ficar faltando bom, todo o grupo, né, a nutrição como um todo a gente tem que estar atento, mas sono é imprescindível que a gente tenha, e hoje a eletricidade e o celular têm tirado essa possibilidade, né, da gente ter um ciclo circadiano que seja adequado, seguir, né, esse ciclo que tem relação com a natureza, com o sol e tal. A outra coisa é atividade física. A gente precisa de atividade física, e eu digo que é importante também que ela seja ao ar livre, não é pagar ali uma academia e ficar numa sala escura mexendo o corpo. Envolve ventilação, envolve elementos que as árvores soltam, né? Elementos aerosóis que as árvores soltam, que fazem bem para o nosso corpo. Colocar o pé na terra para a gente descarregar muitos íons acumulados, que a borracha acaba isolando, e de vez em quando ou tomar um banho de cachoeira ou banho de mar, para a gente ter os íons cátion, né, os íons negativos, que vão atuar sobre principalmente o nosso sistema nervoso, e aí a gente vai ter mais atuação do sistema parasimpático, que, enfim, ele é autorregulador, né, ele tira o estresse, a gente acaba eliminando os radicais livres e o estresse oxidativo no geral. Aí, boa companhia faz muita diferença, aquilo que a gente assiste faz muita diferença, e a alimentação. E a alimentação, a qualidade daquilo que a gente alimenta, claro, menos industrializados, de preferência sem agrotóxicos, orgânicos, e sem produtos de origem animal, vai fazer uma grande diferença na saúde da pessoa. Às vezes a sua realidade não te permite, né, comprar alimentos orgânicos, porque o acesso que você tem é só numa grande franquia de supermercados, onde o preço é exorbitante por uma questão de nicho de mercado mesmo. Então, se você só tem com agrotóxico, é o que você vai comer. É melhor do que ficar comendo enlatados, esses industrializados, comer as carnes, né, que tem nitrito, nitrato, cadaverina, putricina e mais um monte de outros elementos que cronicamente vão acarretar em
em doenças. Eu falo todas essas coisas porque eu sou formado em educação física e tenho especialização em nutrição humana e saúde, e é um tema que eu me dedico bastante porque as pessoas fazem muitas perguntas. Então, eu acho interessante ter Claro. resposta, visto a minha busca espiritual, né, e a alimentação como um fator de impacto nesse caminho, Sim. eu acho bastante importante estar pesquisando. Como ela está comprando tudo com agrotóxico e está consumindo, tem alguma técnica ou algo assim que você poderia dar de dica para a pessoa para poder eliminar um pouco desse agrotóxico do corpo, então? O fator do agrotóxico é que ele se conecta nas moléculas de gordura. Então, se a gente quebra a gordura, né? E é difícil a gente eliminar o agrotóxico do nosso corpo. Então, é sim um fator bastante sério, se a gente for pensar, visto que o Brasil cada vez mais vai flexibilizando, né? A gente tem hoje mais de 800 agrotóxicos, a maioria deles proibida em países desenvolvidos, e que essas indústrias acabam encontrando no Brasil um grande terreno de venda, né? São laboratórios que produzem isso, não podem vender na Europa, não podem vender na América do Norte, e aqui no Brasil, que é um país basicamente de economia rural, por conta do agronegócio, eles vendem, e aí o que sobra é uma média de 5 litros de agrotóxicos por ano o brasileiro acaba ingerindo, o que é um número assustador. Com certeza. Isso leva um maior desenvolvimento de cânceres e doenças autoimunes e essas doenças crônicas modernas mesmo. Sim. Mas o que eu posso fazer para, de alguma forma, melhorar? Eu preciso movimentar o meu corpo, sabe? Eu preciso ter contato com o sol, eu preciso fazer exercício mesmo, suar, sabe? Para eliminar. Não só subir 5 lances de escada e já não sou sedentário. Não, fazer exercício aeróbico mesmo, né? Correr, andar de bicicleta, isso é bem importante. O sol ajuda bastante também, então ter contato com o sol, tirar a camiseta e se movimentar, sentindo o sol na pele é bem importante.